Boa noite, professor, tudo bem? Aqui é a Camila Parisi, eu, Wellington Onofre, Amanda Alves e Elô Sodré iremos fazer a apresentação do cinema marginal brasileiro. Eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente escolheu esse tema, o que levou a gente a escolher ele, né? Quando o senhor passou toda aquela relação de temas para a gente poder escolher algum, para a gente estar fazendo o nosso trabalho, alguns outros chamou nossa atenção antes dele, porém já tinha sido escolhido. Mas o cinema marginal brasileiro, ele chamou nossa atenção pelo tema, né? Pelo nome, cinema marginal brasileiro. É algo que chamou bastante a nossa atenção. Então, de primeiro momento, assim, o nome foi de cara, nossa primeira relação com ele, nosso primeiro contato. Então, foi algo que a gente ficou intrigado, né, pelo nome. A gente queria entender melhor sobre o que é o cinema marginal brasileiro, o que foi esse movimento cinematográfico, né, que foi entre 1968 a 1973. E as suas duas principais produtoras, né, que chamou bastante a nossa atenção também. A primeira pelo nome e depois pelas suas histórias, que foi A Boca do Lixo, em São Paulo, e a Bela Hair Filmes, no Rio de Janeiro. A história, o que foi, as suas características, alguns exemplos, a gente vai estar explicando ao decorrer do trabalho. A história vai ficar com o Wellington, ele estudou um pouquinho melhor sobre isso, ele vai saber falar um pouco melhor sobre o assunto, para a gente poder também estar se localizando e entender o que foi esse movimento, o porquê que ele surgiu, da onde ele surgiu. Então, as suas características, a Amanda vai falar um pouco melhor sobre o que foi esse movimento. A Elo vai trazer alguns exemplos pra gente de alguns filmes, o que a gente entendeu também um pouco melhor sobre ele, e a conclusão do nosso trabalho. O que a gente entendeu sobre ele, algumas coisas que agregaram à nossa vida. Eu vou falar para o senhor que a gente se surpreendeu mesmo. A gente não tinha muita expectativa nesse trabalho, nesse tema, né? Porque a gente tinha gostado de outros antes desse. Então, nossa expectativa para os outros era maior. Porém, já tinha sido escolhido. Então, a gente acabou optando por esse mesmo. E o nome que chamou a nossa atenção, né? Pelo marginal, como eu já tinha dito. Mas a gente se surpreendeu bastante. Eu espero que o senhor goste da nossa apresentação. E espero que o senhor entenda bastante também. Qualquer dúvida que o senhor tiver, pode estar entrando em contato com a gente, tirando as suas dúvidas também sobre qual ponto que a gente pesquisou, sobre aonde que a gente pegou nossas referências. A gente assistiu algumas apresentações no YouTube sobre esse trabalho também, para a gente conseguir se localizar um pouco melhor. Então, eu espero que o senhor goste bastante. Agora vai ficar com o Wellington na parte da história, Amanda sobre o que foi e suas características, e a Elô com seus exemplos de cinema sobre ele, tá bom? Então espero que o senhor goste e fique com o trabalho. Iniciado em 1968 e tendo seu fim em 1973, o cinema marginal brasileiro surgiu na contramão do então chamado Cinema Novo, onde suas características eram totalmente opostas. O primeiro buscava defender a estética da fome e uma preocupação com as questões culturais. Já o segundo era visto de uma forma despreocupada, muitas vezes dando protagonismo para a violência de forma grotesca, e então aproveitar esse movimento para travar uma guerra contra o regime militar de 1964. Grandes cineastas desse movimento eram vistos como contraculturais, ou seja, contestavam o cinema inofensivo da indústria que vinha sendo realizado na época. Dois estúdios eram vistos como referência ao cinema marginal brasileiro. Um deles, denominado Boca de Lixo, que estava presente em São Paulo, e o Estúdio Bel Air, do Rio de Janeiro. Esse último, em específico, teve dois de seus diretores, Júlio Bressani e Rogério Sganzerla, exilados pelos militares devido a motivos de revolta que foram acusados de incitar. O filme mais famoso desse movimento é O Bandido da Luz Vermelha, de 1969. Os filmes eram produzidos com baixo orçamento. Houve também uma vertente chamada Cinema Marginal Cafajeste, que contava com uma dose elevada de erotismo e sexualidade. Os principais nomes dessa nova vertente eram Antônio Lima, João Calegaro e Jairo Ferreira. Suas obras mais conhecidas são
As Libertinas, de 1969, Audácia e Fúria e Desejos, de 1970. As características do cinema marginal foram muito marcantes na época. Foi por volta de 1968 e 1973 que esse cinema surgiu. Ele surgiu com o intuito de quebrar um pouco esse paradigma de cinema novo. Sua base foi em cima da contracultura. Eles não concordavam com os paradigmas colocados para eles em questão de visão de mundo e com os posicionamentos políticos da época. Tanto que o cinema marginal brasileiro ele não pôde nem ser chamado de movimento porque o povo não concordava. Então ele foi com certeza com um confronto contra o povo. Entre suas características está a baixa monetização, um clima mais erótico, as coisas eram bem puxadas para pornografia. Tanto que é por isso que é chamada de estética do lixo. Era pouca monetização e muito erotismo em cima desses filmes. Trazendo sim para ter um desconforto em cima do povo, mas também para quebrar alguns padrões. Como a Heloísa vai comentar mais pra frente, teve alguns filmes que foram censurados ao longo do tempo, porque os filmes realmente traziam uma ideia diferente do que eles estavam acostumados com o cinema novo. Além de criar uma abertura de diálogo lúdico intertextual, racismo narrativo hollywoodiano e as chanchadas, que é um tipo de filme com humor meio ingênuo de caráter bem popular. Bem, como já citado, já de começo, isso não foi muito aceito, porque a sociedade ela não estava acostumada com pessoas se rebatendo aquilo que era proposto. Então, de formas diferentes, eles rebatiam a sociedade, o consumismo principalmente, causando uma forma de incomodar o povo brasileiro e abrir os seus olhos de alguma forma. Agora vamos ver os principais filmes que representam o cinema marginal brasileiro. Lançado em 1968, O Bandido da Luz Vermelha representa muito o cinema marginal. Ele foi criado pelo artista Rogério Cinganzerla e ele é um filme que tem o objetivo principal em criticar a sociedade brasileira daquela época. Então ele traz toda uma proposta radical, anarquizada, direta e suja, que são alguns dos principais elementos do cinema marginal. Este filme ele tem uma pequena base na história de um criminoso que ganhou enorme repercussão no Brasil nos anos ali de 1960. Então, a ponto de curiosidade, essa história conta a vida de um criminoso conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. E ele ganhou só esse apelido porque ele invadia as casas durante a noite com uma lanterna vermelha, ali na região do Boca de Lixo, no centro de São Paulo. Então este longa, ele representa a trajetória de um foragido e de uma sedutora, que era a mulher que o protagonista tinha um caso. Então basicamente isso. Bom, o segundo filme é Matou a Família e foi ao cinema. Ele foi lançado em 1969 por Júlio Bressani. Este filme, ele foi um dos marcos do cinema marginal, até porque o seu criador, ele era um dos responsáveis por mostrar muito o radicalismo no cinema nacional, além de também aperfeiçoar a estética do lixo, que era uma das principais características do cinema marginal. Então o filme ele foi criado na época onde ocorria a ditadura militar aqui no Brasil. Então por isso este longa ele refletia muito o contexto político do país. Então só para resumir um pouco a história do filme, ele conta a história de um rapaz de classe média baixa que mata seus pais e depois ele vai ver um filme que é o Perdidas de Amor, em que um homem mata a mulher por amor. Então basicamente essa história que o longa conta, né? E só para finalizar esse filme, tem uma curiosidade bem bacana, é que em questão da ditadura militar, de estar ocorrendo ali no período, né, que foi lançado o filme, ele foi censurado na segunda semana de exibição. Então ele foi retirado de todos os cinemas. Ninguém tinha mais acesso para ver este filme, né, porque ele continha algumas censuras ali. Então por isso que ele foi retirado dos cinemas.
para o nosso último exemplo de filmes. E esse filme se chama A Margem. E ele foi lançado em 1967 por Oswaldo Candeias. Este longa, ele também segue uma perspectiva do cinema boca de lixo, né? Que não é diferente daqueles filmes que eu trouxe anteriormente. A única diferença é que ele apresenta uma linguagem mais diferente do cinema daquela época. A linguagem que ele apresenta se aproximava ao neorrealismo. Então, basicamente, essa é a diferença. E contando mais sobre a história em questão desse longa, ele mostra 4 personagens, sendo 2 prostitutas, um homem com problemas mentais e um cafetão. Então, basicamente, esses são os protagonistas da história. Então, esses 4 personagens, eles viviam na margem do rio de Tietê e durante o filme eles desenvolvem uma relação amorosa entre si e o filme acaba ali com os finais mais trágicos. Então, para vocês entenderem melhor como funciona o cinema, como era a imagem, como são os personagens desse filme, eu vou mostrar aqui uma cena, né, que é a cena inicial do filme A Margem, que foi lançado em 1967. E também, a ponto de curiosidade, quem quiser mais ver o filme completo, tem no YouTube também com uma resolução ali bacana, tá? Então, basicamente, é isso. Vou mostrar aqui agora o filme, a cena inicial. Queria fazer os agradecimentos aqui, aproveitando a todos que acompanharam o desenvolvimento desse trabalho, todos que atentamente acompanharam a nossa explicação acerca dele, e reiterar da importância da necessidade do cinema marginal brasileiro, onde vimos vários elementos dele serem utilizados até hoje. Então, em nome de todo o grupo, nosso muito obrigado a todos.